Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise dos times da Loteca 1217. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Você também pode se tornar membro do canal a partir de R$ 4,99 ao mês e ter acesso a vídeos antecipados exclusivos para membros. Estamos narrando as análises de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo, mas tem outros dados na tela para você conferir. E agora bora lá para os palpites e análise dos times da Loteca concurso 1217. Primeiro jogo Palmeiras e Cruzeiro pelo Brasileirão Série A. O Palmeiras está em primeiro colocado no Brasileirão Série A, com 61 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em primeiro lugar no Brasileirão Série A. Já o Cruzeiro está em terceiro colocado no Brasileirão Série A, com 56 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante está em quarto lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 4 vitórias do Cruzeiro. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras, seco, coluna 1. Segundo jogo Atlético Mineiro e Ceará pelo Brasileirão Série A. O Atlético Mineiro está em 15º colocado no Brasileirão Série A, com 33 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 11º lugar no Brasileirão Série A. Já o Ceará está em 13º colocado no Brasileirão Série A, com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 8º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Mineiro, 5 empates e 4 vitórias do Ceará. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Mineiro, seco, coluna 1. Terceiro jogo Vitória e Corinthians pelo Brasileirão Série A. O Vitória está em 17º colocado no Brasileirão Série A, com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em 13º lugar no Brasileirão Série A. Já o Corinthians está em 11º colocado no Brasileirão Série A, com 36 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 10º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Vitória, 6 empates e 7 vitórias do Corinthians. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vitória e Corinthians duplo aberto. Quarto jogo Atlético Clube e América Mineiro pelo Brasileiro Série B. O Atlético Clube está em 16º colocado no Brasileiro Série B, com 37 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 19º lugar no Brasileiro Série B. Já o América Mineiro está em 14º colocado no Brasileiro Série B, com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 18º lugar no Brasileiro Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Atlético Clube, 2 empates e 1 vitória do América Mineiro. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Clube empate, duplo fechado. Quinto jogo Fluminense Internacional pelo Brasileirão Série A. O Fluminense está em 7º colocado no Brasileirão Série A, com 41 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 6º lugar no Brasileirão Série A. Já o Internacional está em 14º colocado no Brasileirão Série A, com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 15º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Fluminense, 4 empates e 4 vitórias do Internacional.
Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fluminense, Seco, coluna 1. Sexto jogo, Sport Recife e Mirassol pelo Brasileirão Série A. O Sport Recife está em 20º colocado no Brasileirão Série A, com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 20º lugar no Brasileirão Série A. Já o Mirassol está em 4º colocado no Brasileirão Série A, com 52 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em 5º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Sport Recife, 2 empates e 2 vitórias do Mirassol. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Mirassol, Seco, coluna 2. Sétimo jogo, Fortaleza e Flamengo pelo Brasileirão Série A. O Fortaleza está em 19º colocado no Brasileirão Série A, com 24 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 19º lugar no Brasileirão Série A. Já o Flamengo está em 2º colocado no Brasileirão Série A, com 61 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em 1º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 8 vitórias do Flamengo. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo, Seco, coluna 2. Oitavo jogo, São Paulo e Bahia pelo Brasileirão Série A. O São Paulo está em 9º colocado no Brasileirão Série A, com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante está em 10º lugar no Brasileirão Série A. Já o Bahia está em 6º colocado no Brasileirão Série A, com 46 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante está em 12º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do São Paulo, 5 empates e 4 vitórias do Bahia. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo e empate, duplo fechado. Nono jogo, Aston Villa e Manchester City pela Premier League. O Aston Villa está em 11º colocado na Premier League, com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 13º lugar na Premier League. Já o Manchester City está em 2º colocado na Premier League, com 16 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como visitante está em 4º lugar na Premier League. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Aston Villa, 1 empate e 12 vitórias do Manchester City. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Aston Villa e Manchester City duplo aberto. 10º jogo, Botafogo e Santos pelo Brasileirão Série A. O Botafogo está em 5º colocado no Brasileirão Série A, com 46 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 7º lugar no Brasileirão Série A. Já o Santos está em 16º colocado no Brasileirão Série A, com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 14º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Botafogo, 5 empates e 7 vitórias do Santos. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Botafogo, Seco, coluna 1. 11º jogo, Grêmio e Juventude pelo Brasileirão Série A. O Grêmio está em 12º colocado no Brasileirão Série A, com 36 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 12º lugar no Brasileirão Série A. Já o Juventude está em 18º colocado no Brasileirão Série A, com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante está em 20º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Grêmio, 3 empates e 5 vitórias do Juventude. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Grêmio, Seco, coluna 1. 12º jogo, CRB e Atlético Goianiense pelo Brasileiro Série B. O CRB está em 9º colocado no Brasileiro Série B, com 48 pontos.
Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em primeiro lugar no Brasileiro Série B. Já o Atlético Goianiense está em 10º colocado no Brasileiro Série B, com 48 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 14º lugar no Brasileiro Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do CRB, 0 empates e 5 vitórias do Atlético Goianiense. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de CRB, seco, coluna 1. 13º jogo Bragantino e Vasco da Gama pelo Brasileirão Série A. O Bragantino está em 10º colocado no Brasileirão Série A, com 36 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 15º lugar no Brasileirão Série A. Já o Vasco da Gama está em 8º colocado no Brasileirão Série A, com 39 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como visitante está em 6º lugar no Brasileirão Série A. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Bragantino, 5 empates e 3 vitórias do Vasco da Gama. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bragantino e empate, duplo fechado. 14º jogo Vila Nova e Ferroviária pelo Brasileiro Série B. O Vila Nova está em 12º colocado no Brasileiro Série B, com 43 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em 12º lugar no Brasileiro Série B. Já o Ferroviária está em 15º colocado no Brasileiro Série B, com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 9º lugar no Brasileiro Série B. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Vila Novas, 0 empates e 0 vitórias do Ferroviária. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vila Nova, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.